1 Samuel 17:32. A Bíblia diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como um urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: então vai, e o Senhor seja contigo. Saul então vestiu a Davi com sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs numa forja de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão à sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi porém disse ao filisteu: tu vem contra mim com espadas e com lanças e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu ferirei a ti, a tua cabeça darei aos cadáveres do arraial dos filisteus. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Fala assim comigo: hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. O texto continua dizendo: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu, pois, que dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou, deixando a sua fileira, correu-se de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com uma funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, o feriu e o matou, e na mão de Davi não tinha nenhuma espada. Feche os seus olhos, coloque a mão no ombro que está do irmão do seu lado. Vamos orar por essa palavra. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Vamos orar para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, e que nós possamos ter nessa noite uma experiência poderosa com a palavra do Senhor. Ora pelo seu irmão da direita, ore pelo seu irmão da esquerda. Eu quero ouvir a sua voz, orando por ele e abençoando a vida dele em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos consagrar o momento da palavra diante do Senhor. Sabemos que o Senhor se move por meio da palavra. Tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Possamos ter experiências poderosas com a sua palavra nessa noite. Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento. Que a palavra que for lançada aqui, o diabo não roube.
O diabo não rouba, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa colocar nos nossos corações e germinar a 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, presta atenção. A Bíblia aqui, e talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas das Escrituras. Talvez, se você gosta de futebol, por exemplo, você já deve ter ouvido muito quando aquele time que é pequeno, aquele time que é menor, geralmente é o Corinthians, vai jogar contra o Palmeiras, e aí você ouve a expressão, né? É Davi contra Golias. Presta atenção aqui. Então você, mesmo que você não conhece a Bíblia, você já deve ter ouvido essa expressão. É a luta de Davi contra Golias, é a luta do pequeno contra o grande, é a luta daquele que foi capacitado contra aquele que não é capacitado. E diversas vezes na minha e na sua vida, nós vamos nos deparar com lutas como essa. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que na sua vida talvez você tenha algum gigante. Talvez seja um gigante financeiro, talvez seja um gigante da sua célula, talvez seja um gigante lá na sua casa. Todos nós temos os nossos gigantes. E muitas vezes quando nós vamos enfrentar esses gigantes, eles parecem muito grandes, e nós somos muito pequenos comparado aos problemas que aparecem na minha e na sua vida, não é verdade? Mas eu e você, nós precisamos aprender como Davi aprendeu a vencer os seus gigantes. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, e que você precisa entender, é que você foi chamado por Deus para uma grande obra. Você foi chamado por Deus para um grande ministério. A Deus, através da sua vida, quer salvar pessoas. Deus, através da sua vida, quer salvar um povo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você entende isso, você vai entender que a sua luta não é mais somente sua. A sua luta não é mais só pessoal. A sua luta tem a ver com todo o povo que Deus quer te dar. Então, por exemplo, você é um líder de célula, e você tem uma luta, você tem o seu gigante. E se aquele gigante te vencer, eu quero te dizer, muitas pessoas vão deixar de ser abençoadas porque você foi vencido. Se você hoje relaciona, você é casado, está na corte, está namorando, você tem as suas lutas. Mas se você não vencer as suas lutas, o seu corte, o seu namorado, a sua namorada, o seu cônjuge, ele vai deixar de desfrutar. Por quê? Porque você perdeu a sua luta. Se você tem filhos, e você é um pai, você é uma mãe, você tem que entender, se você deixar as suas lutas de vencer, isso vai tocar também os seus filhos. Então presta atenção, você precisa entender isso. As suas lutas não são somente suas mais. A partir do momento que você recebe um chamado da parte de Deus, a sua luta se tornou a luta de um povo, a sua luta se tornou a luta de uma nação, a sua luta se tornou a luta de uma família. Davi não venceu Golias e não lutou contra Golias por conta dele. Davi venceu Golias e lutou contra Golias por conta de uma nação. Então o dia que você estiver mal, você precisa pensar duas vezes em desistir. Sabe por quê? Porque quando você desiste, talvez um povo não vai conhecer Jesus. Quando você desiste, provavelmente a sua família não vai ser mais tocada por Jesus. Quando você desiste, os seus filhos não serão tocados por Jesus. Porque Davi não desistiu, porque Davi venceu Golias, toda uma nação prevaleceu, toda uma nação foi guardada. Então fala assim para o seu vizinho: as suas lutas não são somente suas. Fala, as suas lutas é de um povo, é de uma nação, é de uma família. Glória a Deus. E aí você diz: pastor,
Mas por que então os gigantes são colocados na minha vida? Sabe, irmãos, gigantes são colocados na minha e na sua vida, porque Deus quer nos promover por meio dos nossos gigantes. Diga glória a Deus por isso. Então, quando você olhar para um problema, quando você olhar para um gigante, não fique afrontado, mas você precisa olhar para esse gigante com essa perspectiva: Deus quer me promover por meio desse gigante. Por que pastor, eu passo tanto problema financeiro? Talvez porque Deus quer te abençoar grandemente, talvez Deus quer te enriquecer, e Deus quer te promover por meio dessa crise. Pastor, por que eu passo tanto problema na minha casa, na minha família? É porque talvez Deus quer te dar uma casa abençoada, Deus quer transformar os seus pais, Deus quer transformar o seu relacionamento, e esse gigante só vai promover essa paz na sua casa. Sabe, irmãos, não existe paz se não houver guerra. Existem guerras na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Então só vai ter paz nessa área se houver guerra. Então começa a olhar com as guerras, começa a olhar para os gigantes de uma maneira diferente, não com medo, mas entendendo que esses gigantes vão te promover. Você sabe o que é interessante? Davi era um simples filho, esquecido do seu pai. Ele não tinha ido à guerra, ele só foi à guerra para levar marmita para os seus irmãos. Nós lemos o texto, Saul falou: olha, você é moço, você não tem experiência. Davi, ele era simples, pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você olha para o seu gigante, você fala isso: eu sou pequeno, eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Mas você precisa entender que a sua força não vem dos seus braços, a sua força vem do Senhor. Do Senhor que te chamou, do Senhor que te escolheu, do Senhor que te comissionou. Todos nós aqui temos um chamado da parte de Deus. E quando nós desistimos das nossas guerras, quando nós nos entregamos, você precisa entender: há pessoas que não vão ser abençoadas por conta disso. Por isso que eu estou dizendo para você, você precisa pensar 2 vezes em desistir. Você, líder de célula, olha para a sua célula hoje, olha só o que a sua perseverança trouxe. Olha as pessoas que estão ao seu redor, que são da sua célula. A sua perseverança fez com que eles chegassem até aqui. A sua perseverança fez com que eles conhecessem ao Senhor. Mas se você tivesse desistido no dia mau, provavelmente essas pessoas não estariam aqui. Então você precisa entender que quando você está vencendo uma guerra, você não está vencendo só por você. Você vence pelos seus filhos, você vence pela sua célula, você vence pelo seu marido, você vence pela sua casa, você vence pelo seu chamado. Então fala assim para o seu vizinho: não desista. Existe um povo que vai ser abençoado através da sua vida. Você sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo diz o seguinte, quando ele escreve a sua carta para Timóteo, ele escreve assim: Timóteo, eu estou indo embora, eu estou nos fins dos meus dias, eu guardei a minha fé, completei a carreira, e agora eu espero a minha coroa. A coroa de Paulo não era os seus diplomas, a coroa de Paulo não era o que ele fez, a coroa de Paulo eram as pessoas que ele encontrou, converteu, discipulou e cuidou. Sabe, o despojo da nossa guerra são pessoas. É por isso que o diabo ataca as pessoas, e é pelas pessoas que eu e você nós devemos lutar. Você precisa lutar pela sua família, você precisa lutar pelos seus pais, você precisa lutar pela sua célula, você precisa lutar. Nós não podemos desistir e nem ficar à beira do caminho, porque os gigantes que foram colocados na minha e na sua vida não foram para nos afrontar, não foram para ficar à beira do caminho,
mas eles têm um propósito de nos promover. Deus quer fazer algo poderoso na sua família, diga glória a Deus por isso. Fala, Deus quer fazer algo poderoso nas suas finanças, diga glória a Deus. Deus quer fazer algo poderoso na sua célula, diga glória a Deus. Deus quer fazer algo poderoso na sua célula, diga glória a Deus. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida, diga glória a Deus. Então você precisa ter essa perspectiva. Davi não lutou uma guerra pessoal, ele lutou a guerra de um povo. E é por isso que nessa noite eu quero falar para você sobre um estilo de vida que derruba gigantes. Eu e você, nós nascemos para derrubar os nossos gigantes. Eu e você, nós somos chamados por Deus para ser mais do que vencedores, como diz Romanos. E eu quero te ensinar nessa noite como você vai vencer os seus gigantes. E a primeira coisa, Davi derrubou os gigantes com a roupa que ele foi ungido. Fala assim para o seu vizinho: Davi derrubou os gigantes com a roupa que ele foi ungido. Nós lemos no texto, a primeira coisa que Saul fez quando Davi falou que ia enfrentar Golias foi o que? Colocar a armadura dele em Davi. E aí Davi colocou a armadura, mas ele percebeu, ficou muito pesado. E aí ele tirou a armadura. E o que ele pegou? Uma funda com pedras. A funda com pedras era algo que um pastor de ovelhas usava todos os dias, diariamente. Para quê? Para cuidar das ovelhas, para cuidar do rebanho. Então quando chegasse algum animal perto, ele usava. Então no dia que Samuel encontrou Davi e ungiu Davi, o que Davi estava usando? Uma funda. Então Davi foi ungido com aquela roupa. Mas quando Saul tentou colocar uma outra roupa nele, não deu certo. E qual foi a forma que Davi derrubou o gigante? Com uma pedra e uma funda. Isso ficou muito claro no texto que nós lemos. A Bíblia deixa muito claro: Davi não usou espada. Pastor, o que você quer dizer com isso? A primeira coisa, você não deve ficar olhando para as pessoas que estão ao seu redor. Ah, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, eu seria próspero. Ah, se eu tivesse a equipe que fulano tem, a minha célula seria melhor. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Se eu tivesse isso, eu seria melhor. Se eu tivesse isso, eu conseguiria fazer. Chega de comparação. Deus liberou uma unção sobre a sua vida, e é nessa unção que você vai crescer, é nessa unção que você vai avançar. Você precisa ter entendimento disso. Chega de comparação. Nós estamos vivendo numa geração que se compara, que vive de Instagram, que vive de TikTok. E aí você muitas vezes, por conta da comparação, você se acha pequeno, você acha que você é atrasado, você acha que você está no tempo errado das coisas. Mas deixa eu te dizer, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para alguns casar aos 18 anos. Deus tem um propósito para outros casar aos 30. Não significa, porque você não casou ainda, que você está atrasado. Deus tem um propósito para alguns se formarem aos 18, mas outros, Deus te colocou um propósito para se formarem aos 30. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então deixa de se comparar com as pessoas. Apenas descubra qual é o propósito de Deus para a minha vida, e viva em paz, e viva na unção que Deus te deu, viva na unção que Deus te comissionou. Fala para o seu vizinho: viva na unção que Deus te deu. E já foi liberada uma unção sobre você, já foi liberado graça sobre você, já foi liberado favor sobre a sua vida. Então não se compare.
Deus tem um plano para você, Deus tem uma história para você, Deus tem um propósito para você. Não fica olhando para o Instagram do outro, não fica olhando para o irmão que está do lado. Ah, mas ele tem carro, eu não. Ele vai casar, eu não. Ele tem uma célula, eu não. Presta atenção, Deus é perfeito, e o tempo de Deus é perfeito. Você precisa crer e confiar no tempo dele, e no tempo dele, todos os propósitos para a sua vida vão se cumprir, vão se cumprir. Olha para a história do filho pródigo, por exemplo. Ele não esperou o tempo de Deus, ele não esperou o tempo do pai. Então eu quero te dizer uma coisa, filho: a coisa certa no tempo errado vai te causar destruição. O filho pródigo, a herança era dele, era de direito dele. Mas quando? Somente quando o pai morresse. Então a coisa certa no tempo errado gerou destruição. Você conhece a história do filho pródigo? Ele foi jogado aos porcos. Então não se compare. Davi não precisou usar a armadura de Saul, ele usou aquilo que Deus deu para ele. O que Deus te deu? Use o que Deus te deu. Irmãos, eu admiro muito o Augusto e a Rai, estão aqui em algum lugar ali. Sabe por quê? Deus deu um talento para ele, Deus deu um dom para ele, e ele vive com o talento que Deus deu. Qual que é o talento que Deus deu para ele? Fazer brigadeiro. Mas deixa eu te falar, ele fazendo brigadeiro, ele sustenta a casa dele. Ele fazendo brigadeiro, ele sustenta a esposa, sustenta a casa. O que Deus te deu? Talvez se ele fosse se comparar com pessoas, ele talvez seria frustrado. Não, eu queria trabalhar num banco, eu queria isso, eu queria aquilo. Não, filho, deixa eu te falar uma coisa. Existe unção naquilo que Deus te deu. Existe unção na visão, existe unção na palavra de Deus. Nós somos, por exemplo, uma igreja em célula. Se nós formos tentar fazer outra coisa a não ser célula, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma visão, e a visão é andar em célula. Então quando nós nos reunimos em célula, há uma unção liberada. Mas eu quero te falar, filho, não fique olhando para o lado. Descubra o que Deus te deu e viva na unção que Deus te deu. E com certeza você vai ser alguém próspero, exitoso, que vai multiplicar, vai crescer, vai avançar. Diga glória a Deus por isso. Mas também viver, derrubar o gigante com a roupa que você foi ungido, fala também de nós permanecermos fiéis ao nosso chamado, fiéis ao nosso propósito, fiéis naquilo que Deus falou conosco. Irmãos, quantas pessoas, muitas, eles recebem algo da parte de Deus, Deus fala com elas, e aí então vem a dificuldade, e elas começam então a duvidar da palavra que receberam de Deus. Mas eu digo para você, quem disse que porque Deus falou não vai ter dificuldade? Quem disse para você que uma vida com Deus não tem gigantes? Então pare de olhar para as circunstâncias e dizer se está difícil não é de Deus. Permaneça fiel na tua palavra, permaneça fiel no teu chamado, permaneça fiel naquilo que Deus falou para você. Davi permaneceu fiel à roupa que ele foi ungido. Ele não aceitou outra roupa, ele não aceitou outra estratégia. Talvez você está mal, aí você vai aceitar outras coisas, e aí você deixa de ser fiel à palavra que Deus liberou na sua vida. Mas eu quero te falar, você só vai vencer os gigantes com a roupa que você foi ungido, na unção que Deus liberou sobre a sua vida. Se você permanecer fiel, crendo que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então se você tem uma palavra, filho, permaneça firme nela. Se Deus falou, Ele vai cumprir.
Fala para o seu vizinho: se Ele falou, Ele vai cumprir. Fala: permaneça fiel. Permaneça fiel. Não olhe para o lado. Aleluia. Irmãos, a segunda coisa: Deus não te chamou para ver a aparência. Deus não te chamou para ver a aparência. Sabe por quê? Quando você olhava para Golias, aparentemente era impossível ganhar dele. E a prova disso é porque o exército de Israel ficou paralisado 40 dias. 40 dias eles olhavam para aquele gigante e o relatório era: é impossível vencer esse cara. Talvez muitos de nós estamos paralisados porque nós falamos: é impossível vencer isso, é impossível eu entrar numa faculdade, é impossível prosperar, é impossível casar, é impossível multiplicar minha célula. Mas Deus te chamou para não viver de aparência, vendo a aparência das coisas. Sabe por quê? Presta atenção. Enquanto o exército de Israel via um gigante, Davi enxergava um filisteu. Davi enxergava um incircunciso. O que é um incircunciso, pastor? Era alguém que não tinha aliança com Deus. Então olha que poderoso. Enquanto o exército olhava um gigante, Davi enxergava um incircunciso. Enquanto o exército olhava alguém que era grande e incapaz de vencer, Davi olhou para ele e falou: quem é esse incircunciso filisteu? Ele não tem aliança com Deus, ele não pode contra o meu Senhor. Mas eu te pergunto, como que você tem enxergado os seus problemas? Você tem enxergado os seus problemas como o exército? É impossível vencer, é impossível prosperar, é impossível eu avançar. Ou você está enxergando os seus problemas como Davi? Quem são esses problemas perto do Deus que eu sirvo? Quem são esses problemas perto do Deus que me chamou? Então eu quero te dizer, filho, Deus não te chamou para ver a aparência das coisas. Sabe, tem uma música que eu gosto muito, que diz assim: ao único que é digno de receber honra, glória, força e poder, ao Rei eterno e imortal. Presta atenção: invisível, mas real. Fala para o seu vizinho assim: invisível, mas real. Você sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não são. Fé é ver além da aparência. Fé, presta atenção, fé é ver o invisível, mas real. Deixa eu te falar uma coisa: quantos aqui são filhos de Deus? Diga glória a Deus. Deus chamou os seus filhos para ver o invisível, mas real. Você precisa entender que o que move o mundo natural é um mundo espiritual. O que move o mundo natural é um mundo espiritual. Então, se eu e você nós não tivermos a visão do céu para a terra, nós jamais vamos conseguir vencer os nossos gigantes. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, o que Jesus ensina para os discípulos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então Jesus aqui está ensinando uma chave, irmãos, poderosa. Qual chave? O que governa a terra é o céu. O que governa a terra é o céu, e não o contrário. Então as suas lutas você vai vencer quando você começar a movimentar o mundo espiritual. As suas lutas vão ser vencidas quando você ir para esse mundo espiritual, para esse invisível mais real, e começar a declarar, a liberar.
É por isso que a Bíblia nos ensina em Provérbios que a sua boca tem poder para a morte e para a vida. Você sabia disso? Provérbios diz que da sua boca há poder para a morte e para a vida. Sabe por quê? Vou te dizer como funciona. Você vira e fala o seguinte: eu nunca vou dar em nada. Você falou. As suas palavras têm poder. Quando você fala no mundo espiritual, isso tem um poder. E lembra que o mundo espiritual tem poder sobrenatural. É o mundo espiritual que gera o mundo natural. Então quando você fala, o mundo espiritual ouve, e aquilo tem poder na sua vida. Eu lembro de uma vez, eu estava no encontro com Deus, e tinha uma moça que ela ficou possessa. E aí nós tentamos expulsar o demônio dela, e nada. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E aí eu chamei aquela moça de volta, e aí eu fui conversar com ela, e aí o Espírito Santo foi me conduzindo. E aí ela falou assim para mim: pastor, eu tenho um grande problema na minha vida. Eu não consigo romper na minha área sexual. Qualquer menino que aparece para mim, eu transo com ele. E eu falei: mas por quê? Eu falei: Senhor, por que disso? E o Senhor falou para mim: é porque essa é a identidade que a mãe dela criou no mundo espiritual. Aí eu virei para ela e perguntei: como que é as coisas na sua casa? Perguntei assim para ela: como que a sua mãe te trata? E ela falou assim para mim: a minha mãe, ela me chama de prostituta, a minha mãe me chama de vagabunda, a minha mãe me bate. E na hora que ela falou isso, eu lembrei do que o Espírito Santo me falou. A identidade dela foi moldada pela sua mãe no mundo espiritual. Como? Por meio das suas palavras. Então a mãe falava que ela era uma vagabunda, a mãe falava que era uma prostituta. Isso tem poder no mundo espiritual. E isso gerou o que na identidade dela? Ela agia de acordo com a sua identidade. Então eu e você, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Você precisa tomar cuidado com o que você fala ao seu respeito. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Coloque a mão na sua cabeça. Repete assim comigo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Fala: em Cristo eu recebi capacitação do céu, criatividade para fazer qualquer coisa que aparecer na minha vida. Fala: eu sou em Cristo inteligente. Fala: eu sou em Cristo santo. Fala: eu sou em Cristo mais do que vencedor. Sabe, irmãos, é isso que você deveria fazer toda manhã. E quando qualquer pessoa que aparecesse na sua frente dissesse ao contrário, você não deveria aceitar. E é isso que Davi fez. Quando Davi encontrou Saul, o que ele falou? Você não pode contra esse Golias. Você não pode contra esse gigante. Você é pequeno, você é insignificante, você é incapaz. Mas Davi sabia quem ele era. Por quê? Porque ele não cria na aparência, ele cria no invisível, mas real. Invisível, mas real. E é por isso então que ele enfrentou o gigante. Pergunta para o seu vizinho: o que você tem enxergado? O que você tem enxergado sobre a sua célula? O que você tem enxergado sobre a sua família? O que você tem enxergado sobre você? Sabe, irmãos, aparentemente, talvez a doença não tem cura. Sabe, aparentemente, a célula é impossível de romper. Aparentemente, você nunca vai ser próspero. Aparentemente você nunca vai sair de Itaquera. Aparentemente você nunca vai formar na faculdade.
Mas isso é o que os seus gigantes dizem. Isso é que a aparência diz. Mas eu e você, nós devemos escutar o que o céu diz ao nosso respeito. E sabe o que o céu diz? Que sobre a doença há cura, que sobre a esterilidade Deus faz nascer filho, que do pobre Deus torna rico. Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que sonhamos ou imaginamos. Que no coração do homem não se possa imaginar os planos que Deus tem ao nosso respeito. Então eu quero te dizer nessa noite, filho, para de olhar para as aparências e começa a ouvir o som do céu ao seu respeito. Veja o invisível, tenha fé, não se deixe levar pelas circunstâncias. Sabe como que você, marido, vai mudar a sua esposa? Não é gritando com ela, é de joelhos, orando ao Senhor, é entrando no mundo espiritual e mudando a realidade da sua esposa, é entrando no mundo espiritual e mudando a realidade da sua casa. Você líder, sabe como que a sua célula vai multiplicar? Não é você forçando a barra, é você se colocando de joelhos, entrando no mundo espiritual e mudando o mundo natural. É você entrar no mundo espiritual e começar a declarar: Senhor, eu mudo o ambiente da minha célula, eu mudo as pessoas da minha célula, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, sabe como que os seus pais vão se converter? Mesmo você sendo falho, mesmo você não sendo um filho bom, é você se colocando de joelho pelos seus pais, mudando a realidade da sua casa. Sabe, irmãos, as nossas guerras são vencidas no mundo espiritual, pois é o mundo espiritual que rege o mundo natural. Fala para o seu vizinho: as suas batalhas são vencidas no mundo espiritual. Fala para o seu vizinho: as suas batalhas são vencidas pelo invisível, mais real. Glória a Deus. Deixa eu te ensinar um segredo. Um segredo do mundo espiritual. Fala assim comigo: eu vejo. Irmãos, tudo começa com uma visão. Você precisa ver você se formando na faculdade, você precisa ver os seus pais se convertendo, você precisa ver a sua célula crescendo. Tudo começa com uma visão. Você vê o invisível, você vê o que ainda não existe. Isso é fé. Pastor, e depois que eu ver, o que eu faço? Você então fala. É quando você entra no mundo espiritual e você começa a falar: Senhor, eu declaro que os meus pais vão conhecer ao Senhor, eu declaro que eu vou passar na faculdade, eu declaro que minha empresa vai crescer, eu declaro que os meus pais, a minha esposa vão ser curados. Primeiro eu vejo, depois eu falo e por fim eu desfruto. Fala assim comigo: eu vejo, eu falo e por fim eu desfruto. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. Eu vejo no mundo espiritual, eu proclamo, eu falo com a minha boca e depois eu vou desfrutar da vitória que Cristo vai nos dar. Fala para o seu vizinho: é Cristo quem te dá a vitória. Terceiro, a equipe de louvor pode subir já. Fala assim comigo: busque os recursos corretos. Não, fala mais forte: busque os recursos corretos. Irmãos, presta atenção, por favor. Isso aqui é a cereja do bolo. Você sabe, nós vamos vencer os nossos gigantes com os recursos corretos. No exército de Israel, no exército de Saul, haviam pessoas muito habilidosas, pessoas que sabiam manusear espada, pessoas que sabiam manusear arco e flecha, pessoas que eram estrategistas de guerra, mas nenhum deles
Presta atenção, nenhum deles foi capaz de vencer Golias. Então naquele exército haviam homens que eram especialistas em armas, mas sabe quem venceu Golias? Aquele que era especialista em Deus. Naquele exército havia pessoas que eram especialistas em armas, mas quem venceu Golias foi aquele que era especialista em Deus. Sabe, irmãos, o nosso principal recurso não são as nossas armas. O nosso principal recurso não é a nossa sabedoria. O nosso principal recurso não é a nossa força. O nosso principal recurso é a nossa intimidade com Deus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Você pode ser alguém muito sábio, você pode ser alguém muito forte, você pode ter muitas habilidades, mas nada disso vai fazer você vencer as suas guerras. O que vai fazer você vencer as suas guerras é você ser um especialista em Deus, é você ser um caçador de Deus, é você ser amigo de Deus. Por isso que Deus nos chama para intimidade. Deus quer despertar você nessa noite um coração sedento e apaixonado por Ele. Sabe, irmãos, essa é uma chave especial. Essa é uma chave espiritual. Essa é uma chave que precisa virar hoje na sua vida. Se você quer vencer os seus gigantes, não seja especialista em resolver problemas. Seja especialista em conhecer a Deus, pois aquele que conhece a Deus tem a solução dos seus problemas. Não seja especialista em resolver problemas, seja especialista em conhecer a Deus, porque em Deus você vai resolver todos os seus problemas. Sabe, irmãos, quando o povo estava caminhando no deserto, lá com Moisés, eles saíram do Egito, começaram a caminhar no deserto, e durante essa trajetória do deserto, muitos problemas surgiram, muitos gigantes surgiram, e em todas elas, presta atenção nisso, todos os problemas que se levantavam, Moisés ia para Deus, e ele chegava e falava: Deus, o que eu faço agora? Surgiu um novo problema na minha vida. E qual que era o resultado disso? Deus dava vitória para Moisés, mas não era qualquer vitória, era vitórias no sobrenatural. Era o mar se abrindo, era maná do céu caindo, era comida de forma milagrosa. Talvez você peça para Deus: Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver o sobrenatural. Mas sabe por que talvez você não vê? Porque você está resolvendo os seus problemas na força do seu braço. Mas quando os problemas surgirem e você ir para o Senhor, você pode ter certeza, Ele não vai só resolver o problema, como Ele vai resolver o problema de forma sobrenatural. Vai ser milagre atrás de milagre, vai ser testemunho atrás de testemunho, e as pessoas vão ver Deus através da sua vida. Cadê a Lorena? Não, a outra saiu. Ela foi embora? Não. Ah, mas não precisa. Irmãos, a Lorena está aqui. Ela ficou, se eu não me engano, quase 52 dias internadas na UTI. Ela precisava fazer uma cirurgia, onde ia corrigir a vértebra dela. Era uma cirurgia de risco, ela poderia morrer. Uma cirurgia muito complicada. E aí, ela fez a cirurgia, passou 52 dias internadas na UTI, saiu da UTI, foi internada com outros pacientes. Muitos problemas aconteceram no caminho. E aí um dia eu fui lá visitar ela, eu e minha esposa, e nós perguntamos: como que você está com tudo isso?
E ela falou assim para nós: você sabe, pastor, só do fato de eu estar viva já é um milagre. Porque quando eu nasci, os médicos disseram para minha mãe que eu não teria muito tempo de vida. Mas não é só eu estar viva, eu estar andando é outro milagre. Porque os médicos disseram que se eu sobrevivesse, eu não andaria. E hoje, irmãos, ela está viva, andando, pulando, correndo. Sabe por quê? Porque quando surge um problema, você não deve resolver ele de forma natural. Você deve ir para aquele que vai resolver os problemas. E ele não vai só resolver, como ele vai fazer isso de forma sobrenatural. Todos os médicos que atenderam a Lorena ficaram impactados, não souberam responder como aquilo era possível. É assim que Deus quer fazer na minha, é assim que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes os problemas surgem e talvez você já sabe como resolver, não é verdade? Surgiu um problema lá na minha empresa, Gabriel, eu já sei como resolver. Surgiu um problema no meu casamento, Felipe, eu já sei como resolver. Surgiu um problema no meu trabalho, Eduarda, não, já aconteceu outras vezes, eu sei como resolver. Sabe, irmãos, esse é o nosso problema, é a familiaridade. Talvez você já sabe resolver o problema na força do seu braço, mas experimente resolver o problema na força do Senhor. Porque os seus gigantes estão aqui para te promover. Talvez Deus não quer que você resolva o problema da forma que você sabe. Deus quer te dar um novo método, uma nova estratégia. E a partir daí, coisas sobrenaturais vão acontecer. Fala para o seu vizinho: dependa de Deus o tempo todo. Fala: dependa de Deus nos pequenos problemas, não somente nos grandes, mas também nos pequenos. Sabe, filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer participar da sua vida. Deus quer participar dos seus pequenos problemas. Deus quer participar das suas crises. Deus não quer ser só invocado, chamado quando os problemas estão grandes. Não, Deus quer que você chame Ele em todo tempo, em todo momento. Sabe, tem muitas pessoas que a meta de vida delas é buscar paz, que o alvo de vida delas é buscar felicidade, que o alvo de vida delas é buscar prosperidade. Tem alguma coisa errada com isso? Sim ou não? Sim ou não? Não tem. Não tem nada de errado você buscar ser feliz. Não tem nada de errado você buscar ser próspero. Não tem nada de errado você buscar ter paz. Mas eu quero te falar, filho, não faça disso o alvo da sua vida. Posso dizer algo com todo respeito? Isso é burrice. Sabe por que é burrice? Porque você pode buscar a Deus, e em Deus já existe felicidade, alegria, paz, prosperidade. Então você pode fazer uma decisão: ou eu vou buscar felicidade, paz, alegria, ou eu busco a Deus que já achou tudo isso para mim. Qual que vai ser a sua escolha? Você vai passar a sua vida buscando felicidade, paz, alegria, prosperidade? Ou você vai buscar a Deus e Deus já achou e quer dar tudo isso de presente para você? Vamos ser sinceros, o que é mais fácil? Ir atrás daquele que já achou todas as coisas, ou ir buscar essas coisas? É como se eu tivesse um pai que fosse milionário. Meu pai é milionário, eu acabei de fazer 18 anos e quero fazer faculdade. Em vez de eu ir atrás do meu pai que é milionário para pagar minha faculdade, não, eu vou trabalhar para pagar minha faculdade. Não faz sentido. Se meu pai já tem dinheiro, se meu pai já tem felicidade, se meu pai já tem a paz, por que então eu não busco meu pai para ter todas essas coisas? Quero te falar, o nosso alvo de vida é buscar e conhecer a Deus.
E quando você busca, e quanto mais você conhece a Deus, mais você vai ter paz, alegria, prosperidade, frutos. Diga glória a Deus, diga aleluia. Fala para o seu vizinho: o seu chamado é em conhecer a Deus, é em se relacionar com Deus. Então presta atenção, a nossa corrida não são pelas coisas, a nossa corrida deve ser pelo nosso relacionamento. Eu e você, nós devemos nos tornar amigo de Deus. Coloque assim no seu celular: o meu alvo de vida é ser amigo de Deus. O meu alvo de vida é conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus hoje mais do que eu conheci ontem. Sabe, irmão, Davi não venceu Golias porque era capacitado. Davi não venceu Golias porque ele era o melhor. Davi só venceu Golias porque ele era amigo de Deus. Então, quais são os recursos corretos? Fala assim comigo: os meus recursos não é a minha força. Fala mais forte: não é a minha sabedoria. Fala: os meus recursos é a minha intimidade com Deus. Fala assim comigo: a minha intimidade é que vai fazer os gigantes caírem. Fique de pé no seu lugar. Sabe, filho, presta atenção. Existem gigantes na minha e na sua vida que ainda não foram derrubados, porque nós estamos tentando vencê-los na força do nosso braço. Mas saiba disso: você tem duas escolhas: ou você trabalha, ou você confia em Deus. Se você trabalhar, você vai se cansar. Mas se você confiar em Deus, é Ele quem vai trabalhar por você, é Ele quem vai vencer por você. Existe um grande pastor que disse essa frase: enquanto eu trabalho eu me canso, mas enquanto eu oro, Deus trabalha por mim. E vamos ser sinceros, é muito melhor ter Deus trabalhando por nós do que ter nós trabalhando por nós. E é muito interessante que quando você começa a caminhar com Deus, Deus vai começar a ressignificar toda a sua vida. Quando nós começamos a caminhar com Deus, problema já não é mais problema. Problema se torna o quê? Aprendizado. Quando nós começamos a caminhar com Deus, dor não é mais dor. Dor agora se tornou processo. Quando nós começamos a caminhar com Deus, perda não é mais perda. Perda agora é semeadura. Sabe, Deus quer entrar na minha e na sua vida, e Ele quer ressignificar a minha e a sua vida. Ele quer transformar a nossa história de fracasso em sucesso. Ele quer transformar o nosso luto em alegria. Ele quer transformar a nossa água em vinho. Deus quer ressignificar a sua vida, porque através da sua vida muitas pessoas conhecerão ao Senhor. Através da sua vida povos e nações se renderão ao Senhor. Por isso é desejo de Deus que você não desista, que você lute, que você persevere, porque haverá um avivamento em Itaquera, e esse avivamento vai partir da mão dos jovens de Itaquera. Para isso Deus quer ressignificar a sua história, Deus quer ressignificar a sua vida, e Ele quer fazer isso através da intimidade. Davi não venceu Golias porque ele era forte. Davi venceu Golias porque ele confiou na unção. Davi venceu Golias porque ele conhecia Deus. Ele conhecia que o invisível era real. Davi venceu Golias porque ele era amigo de Deus. É assim que nós vamos vencer os nossos gigantes. E por que nós devemos vencer os nossos gigantes, pastor? Porque a nossa luta não é só nossa.
A sua luta é a luta da sua casa, da sua família, do seu chamado, do seu povo, da sua nação. Existe um povo que está clamando lá fora por liberdade, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Mas para isso, você e eu, nós precisamos vencer os nossos gigantes. Não podemos nos paralisar, não podemos ficar à beira do caminho. E Deus te chama hoje para vencer os seus gigantes. Quantos aqui querem vencer os seus gigantes? Diga a glória a Deus. Quantos aqui querem deixar Deus entrar na sua vida, ressignificar a sua vida, transformar a dor em alegria, o luto em festa, a água em vinho? Diga aleluia. Então feche os seus olhos no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus. Nesse momento eu gostaria que você adorasse a Deus com toda a força que tem nos seus pulmões. Enquanto nós adoramos, sem pensar nos problemas, sem pensar nos nossos gigantes, Deus vai vencendo cada um deles por nós. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase que lhe aperta quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Eu só tinha, e eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Erga os seus braços. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado? Vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. E eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase que lhe aperta quem nunca pecou. Ele me perdoou,
você fizesse uma roda com a sua célula. Queria chamar aqui na frente todos os discipuladores. Queria que os discipuladores ficassem aqui na frente. Eu queria chamar todos os líderes a vir aqui para receber oração. Ô Joe, põe uma música aí, a música do Fire. Sabe, irmãos, da mesma forma que Davi foi ungido, nós vamos ungir de forma profética você, líder, nessa noite. Ungir você para vencer os seus gigantes, ungir você para multiplicar a sua célula, ungir você para vencer os seus problemas pessoais, ungir você para que você não olhe para trás, não desista. E depois que você, líder, receber a oração, você vai voltar lá para a sua célula e você vai orar por todas as pessoas que Deus te deu. Deixa eu te falar para você, líder, esse é o povo que Deus te deu. Você, líder de criança, aquelas crianças foram as crianças que Deus te deu. Se você desistir, talvez eles se percam, mas Deus te chamou aqui para vencer os seus gigantes e para você não desistir do seu chamado, do seu propósito. Você, discipulador, comece a orar em línguas no seu lugar. Você, líder, feche seus olhos como se fosse receber. Você que está em célula, dê a mão para o irmão que está do seu lado. Comece a orar em línguas, porque você vai receber unção nessa noite. Você vai receber poder de Deus. Comece a orar em línguas. Espírito Santo de Deus, libera nessa noite unção, poder, vida de Deus. Senhor, nós quebramos, Senhor, toda apatia, toda frieza, toda mentira, todo sofisma. Eis aqui aqueles que não vão olhar para trás. Eis aqui aqueles que vão pôr a mão no arado e não vão olhar para trás. O Senhor libera unção para derrubar gigantes, unção para vencer os problemas, unção. O Senhor também está liberando fome, sede, fome pela palavra, sede pela presença, um coração apaixonado. Discipuladores, comece a orar pelos líderes. Xarakatarabashô, Rabababaxecatarabás. Você que está com a sua célula, continue orando. Ore em línguas, comece a buscar o Senhor. Deus está neste lugar. Xarararayanakatarabás. Unção para vencer gigantes, unção para derrubar gigantes. Shacatarabashou, Riacatarabashei.
Rababassore catararabachou. Você líder que já recebeu oração, vai orar pela sua célula. Ora pela sua célula com poder, com ousadia, com autoridade em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Você líder, vai orar pela sua célula. Ora. Você discipulador, vai orar pela sua rede. Quebrando todo gigante, quebrando toda esterilidade, quebrando toda dificuldade. Itaquera é do Senhor. Os radicais livres vão conquistar Itaquera. Nós seremos 600 jovens até o final do ano. Deus levanta uma geração apaixonada. Jovens consagrados, santos, separados. Ora, 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 ora. Declara, Senhor, Senhor. Xaracataranarabasso, rabacatarabaxerequeterababas, randocatarabas. Senhor, nós liberamos fé, fé, unção, poder, ousadia. Xararabacoterabachou. Doce Espírito, doce Espírito. Chacatarabachou. Poder, 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 unção, fogo, fogo do Espírito. Esse aqui é o teu lugar. Você que faz parte da célula, profetiza, profetiza sobre o seu irmão, profetiza sobre o seu irmão. Você é anjo da guarda, anfitrião, líder em treinamento, ajude o seu líder a orar, ajude o seu líder a orar. Comece a profetizar, comece a liberar poder, liberar unção. Comece a movimentar o mundo espiritual. Abra sua boca, comece a profetizar. Ora pelos seus irmãos, ora pela sua célula, ora pela sua família. Há um ambiente profético nessa noite. Você não está vendo, mas Deus está mudando a sua família, Deus está mudando a sua casa, Deus está mudando a sua célula, Deus está mudando a sua sorte. O mundo espiritual está se movendo. Rakaturi André Cacharababas. Oh Rabassore Cataralabaxerababas.
Há um ambiente profético aqui. Libera, libera, libera com a sua boca palavras de vida. Senhor, pela palavra do Senhor nós ordenamos que os gigantes caiam nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos filhos, nas nossas células, nas nossas redes. Diabo, solta agora em nome de Jesus. Você não pode tocar nas nossas crianças, você não pode tocar nas nossas casas, você não pode tocar nos nossos líderes, nos nossos discipuladores. Oh, Rakatarabashei, Riandokatarabas. Cai por terra em nome de Jesus. Sharakatore André Bababas. Aleluia. Aleluia. Pode abaixar um pouquinho mais. Quantos aqui, irmãos, recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Quantos aqui percebem o Senhor nesse ambiente? Diga aleluia. Para nós terminarmos o nosso culto, você junto com a sua célula, você vai orar agora, junto com a sua célula, declarando: nós vamos multiplicar a nossa célula, nós vamos multiplicar a nossa rede, nós vamos vencer esse gigante, e até o final do ano, nós seremos 600 jovens para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Ora agora em nome de Jesus. Depois de orar, nós estamos encerrados. Te espero amanhã em nosso culto de celebração em nome de Jesus. Mas ore agora. Ore pela multiplicação das células Kids, células de jovens, pelas nossas redes. 600 jovens, avivamento.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos terminados. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Se você estiver orando, continue orando. Todos os discipuladores, vão lá no grupo dos discipuladores, está a escala do culto de hoje. Veja lá qual que é a sua função. Aquele que está com a nave, os banheiros, corredor. Me ajude, por favor. Ô Luiz.